Babies, tudo bem? Hoje a gente vai falar de viagem e eu vou dar 10 dicas pra você que tá pensando em viajar de navio, ou tem curiosidade de saber como é, ou já foi e quer ver se concorda comigo. Eu fui viajar de navio 2 vezes já, uma pelo Caribe, eu fui sair dos Estados Unidos. Nossa, deu uma tremidinha na câmera. Eu saí de Fort Lauderdale, de perto de Miami, e fiz alguns lugares do Caribe. E dessa última vez eu fui de lua de mel, eu fiz pela Europa, a gente saiu de Veneza, fez as ilhas da Grécia, uma cidade da Croácia e voltou. Bom, a primeira coisa que eu vou falar é, todo mundo que fala de navio fala, ai, mas eu vou enjoar, mas fica balançando, mas e se eu enjoar, passar mal, é acabar com a viagem. É um enjoo porque aquilo fica meio assim, sabe? Eu não senti, não tem essa sensação pra falar pra vocês como é, porque eu não senti nada. Das 2 vezes que eu fui, eu não senti nada, o Maurício também não sentiu nada. Mas tem gente que sente. Então leva um remedinho e não se prenda a viajar de navio por causa disso, porque é muito legal. Vale a pena a experiência e você nem sabe se você vai enjoar ou não. Então, sei lá, primeira vez, pega um navio de duração menor, umas 3 noites e tal, pra você ver se você enjoa ou não. Falam que o enjoo tem a ver com o tamanho do navio. Então, quanto maior o navio, menos probabilidade de você enjoar, mais estável ele é, entendeu? Então, tenta pegar um navio grandinho, porque ele vai mexer menos. Bagagens. No navio, você embarca, você despacha sua bagagem como se fosse no aeroporto. Ele vai etiquetar sua bagagem e você vai despachar. E essas bagagens vão ser entregues diretamente na sua cabine. Então você vai entrar no navio e depois de um tempo, leva 1, 2 horas ou até um pouquinho mais, para essa bagagem chegar no seu quarto. Então, dica, levem uma bagagem de mão. Geralmente você vai entrar no navio por volta da hora do almoço, 1 hora, 2 horas para o navio sair, 6 horas da tarde, 5 horas da tarde. Então, escova de dente, você já pode ir aproveitando as atrações do navio assim que você entra no navio. Então já dá pra ir na piscina, já dá pra ir no cassino, já leva os seus documentos com você, óbvio. Se você for tomar o remedinho, já leva o remedinho também na mala de mão. Tudo aquela coisa que a gente indica de mala de mão de avião, você faz exatamente igual pra ficar no navio. Lógico que você não vai passar uma noite, não vai perder a sua mala, não vai nada disso. A mala chega no seu quarto, o navio não sai do porto enquanto todas as malas não estiverem no quarto. Mas demora esse pouquinho aí pra você não ficar sem aproveitar, pra você não conseguir fazer nada, porque você tá sem nada dos seus pertences, leva uma malinha de mão, tá? Você pode despachar essa mala, quanto você pode entrar com a sua mala. Só que você vai ficar com a mala com você. Então, gente que, tipo eu, assim, que leva malão, é legal despachar e ficar só com uma malinha de mão até que o seu quarto seja liberado. Às vezes você entra, o quarto ainda não tá liberado, então você tem que ficar com a sua mochila. Então, leva uma malinha de mão, mas uma malinha singela, tá, gente? E na hora de ir embora é a mesma coisa. Uma noite antes do navio arcar pro desembarque, eles recolhem as suas malas que você vai despachar pra voltar. É a mesma coisa, você pode despachar ou você pode ficar com a mala e desembarcar com ela também. Então, o que acontece? Uma noite antes, você tem que arrumar a sua mala e deixar na porta do seu quarto, que aí a tripulação vai pegar essa mala e vai despachar e você só pega lá no porto. Então, você fica esse restinho de dia do último dia, desde a última noite até a hora que você for sair do navio, que mais ou menos é umas 11 horas, meio-dia, você fica sem a mala também. Então é legal deixar essa malinha de mão pra você ter o que usar. Você vai ter que guardar a roupa que você dormiu nessa mala, você vai ter uma roupa pra desembarcar. Provavelmente, se você ainda quer usar as dependências do navio, você precisa de um biquininho, de uma roupa de banho, de uma troca de roupa, assim, sabe? Calcinha, sutiã, desodorante, escova de dente, essas coisas pra você conseguir ficar esse restinho de dia sem a sua bagagem. O que levar? Bom, os meus 2 cruzeiros foram de 7 noites. Tem cruzeiros maiores, tem cruzeiros menores. O que eu indico levar? No cruzeiro sempre tem uma noite do capitão, independente da quantidade do cruzeiro, que é uma noite que as pessoas deveriam se vestir mais de gala, mais social e tal. Tem gente que se veste? Tem. No cruzeiro que eu fiz pela Europa, quase todo mundo tava super bem vestido na noite do capitão. Era uma noite de gala, as pessoas usavam brilho, os homens usavam terno e gravata, inclusive as crianças. Mas no que eu fiz pelo Caribe, não. Tinha gente de vestido longo, tinha gente de vestido de balada, como tinha gente de saída de praia, shorts e camiseta. Então, eu aconselho levar uma roupa mais chiquezinha. Se for um cruzeiro de 7 noites, é legal levar 2 roupas mais chiquezinhas, porque geralmente tem uma noite de gala, uma noite de festa, uma noite do capitão, sempre 2 noites temáticazinhas assim. Uma roupa branca, quase sempre tem festa do branco. Nesse último que eu tinha era frio e teve a festa do branco e eu não tinha nada, então eu tive que parar numa das paradas pra comprar.
acabei gastando um pouquinho em roupa branca, né? Porque nas paradas é bem turístico, então é um pouco mais caro. Porque eu não tinha, mas tava todo mundo de branco. Nesse último, as pessoas embarcavam bem mais nas festas temáticas. Teve uma noite de máscara, mas essas coisas, tipo máscara, essas coisas de acessório que são mais temáticos, eles geralmente vendem no próprio navio. Tipo, as máscaras a gente comprou no próprio navio mesmo, que como é que eu ia saber, né? Não ia conseguir levar. Mas assim, de praxe, 2 roupinhas de festa mais arrumadas, um blazer, um salto, alguma coisa assim, e uma roupa branca. No navio as pessoas se vestem bem bonitinhas, principalmente na hora do jantar. O jantar é até chiquezinho, assim, você vai no restaurante, você marca o jantar. Então as pessoas se vestem bonitinho, então você pode produzir looks bem legais, que acho que dá pra fazer ótimas fotos e você não vai se sentir deslocado, assim. Por mais que seja piscina e, assim, um ambiente de clube o dia todo, à noite as pessoas se trocam e se arrumam e ficam bem arrumadinhas. Então leva umas coisas assim. Mas levem biquíni e roupa de praia e chinelo, independente se estiver frio ou calor, porque os navios eles são climatizados. Então a parte da piscina, no último que eu fui, era bem frio, a gente tava no inverno europeu. E a piscina era bem quentinha, o espaço da piscina era bem quentinho, então a gente aproveitou muito da piscina. Aí tem ofurô, tem piscina de hidromassagem, dependente do navio que você for, tem várias coisas. No que eu fui do Caribe tinha piscina de onda. Agora tem uns que tem tobogã. Tô louca pra ir, gente. Eu adoro navio. Tô pesquisando todas porque eu acho muito confortável a viagem. Você vai, embarca e volta e você resolve tudo de uma vez só, sabe? Você vai ficar perambulando, se preocupando e tal. Acho ótimo. Você conhece vários lugares ao mesmo tempo e tal. Mas deixa eu continuar, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Passeios. Você tem 2 opções. Ou você pode pegar o passeio com a companhia do navio, que você já sai do navio com a excursão paga, sabendo onde você vai, a companhia te leva, te devolve no navio, tudo certinho, tipo excursão mesmo. Ou você pode descer e fazer a sua parte por conta. O que eu acho? Da vez que eu fui com os meus pais, nós somos em 10 pessoas, e aí compensava muito fazer por conta, porque pela excursão do navio você paga por pessoa. E é um valor um pouco mais alto do que se o grupo, alugar um táxi, ou alugar um carro, ou pegar um passeio por fora. Então, se você vai em uma galera, em uma quantidade grande de pessoa, eu aconselho fazer as coisas por conta mesmo. Pesquisa onde é os lugares que é legal visitar, como é que faz pra chegar lá, se é perto do porto, porque tem tudo isso. Geralmente você tem de 6 a 8 horas pra curtir a parada do navio. Então você tem que ver o que dá pra fazer nesse tempo também, porque não adianta ir muito longe, porque navio não espera, tá, galera? Tipo, você tem que estar lá na hora certa pro navio sair, ele vai sair independente de você estar ou não, e depois você tem que se virar pra voltar se você ficar perdido. Então, se programem direitinho, pesquisem e tal. Toda a parte do Caribe a gente fez por conta, a gente chegava, descia no navio no porto, né, descia do navio no porto, e alugava um carro, ou pegava uma excursão. Tem várias excursões por fora que ficam ali na porta já pegando os hóspedes do navio. Então é bem fácil. Agora, dessa vez que eu fui pra Europa, como era só eu e o Maurício, não valia a pena alugar táxi e tal. Saía praticamente a mesma coisa do que a excursão do navio. Depende de onde você vai, tem essa diferença. Se for praia, se for, tipo, ficar na praia, é bem mais fácil. Não tem muito que o cara te explicar, não precisa de muita excursão. Mas se for uma cidade histórica, é legal ter um guia, alguém pra explicar e tal. Então eu acho que é legal pegar a excursão do navio. As excursões da Royal Caribbean, eu tinha a impressão que eram bem mais caras do que a da Costa. Então, da Costa era um preço bem acessível, bem normal, dava pra pagar. A da Royal Caribbean era um pouco mais cara, mas eu não sei se é porque o destino era outro, às vezes tinha mergulho, essas coisas assim, que são um pouco mais caras mesmo. Mas a minha dica é, se tiver em menos pessoas, faz pelo navio, se tiver em mais pessoas, faz por conta própria, que sai muito mais barato. Gorjetas. Bom, você tem o navio ou qualquer coisa que você for fora, eles estão acostumados a ganhar gorjetas. O navio como funciona? Pelo menos nos 2 que eu fui foi assim. Você tem um valor estipulado de gorjeta por dia por hóspede certo. Então, no nosso caso, acho que era 8 euros por hóspede por noite. E aí, eles já vão debitar da sua conta, você já vai saber quanto você vai gastar, não tem que ficar se preocupando em deixar a gorjeta no envelope. Agora, no que eu fui na Royal Caribbean, você tinha as 2 opções. Ou você pagava essa tabela fixa, ou você podia deixar em moedinhas no envelope. E eles sugerem quanto você tem que deixar pra cada um. Então, quanto você vai deixar pra mulher que lava roupa, quanto você vai deixar pra mulher que arruma o quarto, quanto você vai deixar pra várias pessoas. Então, eu acho mais fácil você pagar a taxa e já ir tranquila, não tem que ficar se preocupando com dinheiro. É mais tranquilo, já sabe quanto vai gastar por todos os dias, já fica livre disso, sabe? Quando você chega no navio, entrando na próxima dica, é a questão do dinheiro. Quando você chega no navio, eles vão te dar um cartãozinho, que é como se fosse uma comanda. E aí tudo que você gastar vai ser nessa comanda, que é no número do seu quarto. E você só vai mexer no seu dinheiro mesmo no final, na hora que você fizer o check-out, que aí você tem que passar um cartão ou pagar em débito.
Na da Costa a gente pagou em dinheiro, em débito, então isso foi feito na primeira noite, a gente fez um depósito, como se fosse pré-pago o cartão, e aí a gente podia usar os créditos. No da Royal Caribe a gente pagou no cartão, então você não faz nada, é só no último dia que você vai fazer o check-out e vai passar um cartão. Precisa ser cartão internacional, lógico, né? Atrações. Gente, não dá pra enjoar do navio. O navio tem milhões de coisas pra fazer, uma programação inteira todos os dias. Então tem aula na piscina, tem coisa com monitor, tem jogos, tem gincana, tem muitas atrações. No que eu fui da Costa, o navio ele proporcionava bastante atração interativa, então a monitoria trabalhava muito, tinha muita coisa temática, concurso, nananã, e além das partes da estrutura mesmo. Então tinha piscina, tinha spa. O spa geralmente é sempre pago à parte, mas o resto você pode usar tudo. Tinha cassino, tinha os shows à noite. Cada dia tem um show diferente, muito legal. E aí você escolhe se você quer assistir o show antes do jantar ou depois do jantar. Que mais tinha nesse navio? Tinha vários bares, cada dia tinha uma noite temática em um bar, você pode escolher onde você vai. Então não é todos os dias que você vai fazer a mesma coisa. Cada dia você vai vendo uma parte do navio, você não conhece o navio todo em um dia. Então não tem como enjoar. Uma das principais atrações da viagem é o navio, são as atrações do navio. E eu acho muito legal, é muito glamour, assim, sabe? Muito, tipo, show business. No que eu fui da Royal Caribbean, tinha parede de escalada, tinha carrossel, tinha um Central Park, tinha shows acrobáticos, tinha mágica, tinha milhões de coisas, gente. A gente ficou uma semana e não conhecemos tudo do navio. Tem academia para os que gostam de malhar. Então tem muitas atrações, não dá pra enjoar de ficar no navio. Você vai descer, fazer a parada, voltar, e aí na hora que você estiver navegando, ou nos dias que o navio não para em lugar nenhum, você aproveita toda a estrutura do navio que você está. E sempre tem gente que fala português, tá? Se você não sabe falar português, pode ir tranquilo, porque sempre tem alguém que fala um português ou um portunhol, alguma coisa assim. A equipe é de vários lugares do mundo, então não tem problema. Se você não tem medo de viajar pra fora, o navio é uma boa opção, porque sempre tem alguémzinha. Brasileiro sempre tem em qualquer lugar, né? Mas no navio as pessoas te amparam melhor, assim, você é mais hóspede, sabe? Do que turista na cidade perdida. A cabine, as 2 vezes que eu peguei foi com varanda. Mas eu acho que é bem tranquilo, mesmo que você pegue a interna, porque você só vai na cabine pra dormir e tomar banho, gente. Você não fica na cabine, a menos que você vá querer descansar e dormir 7 dias, sabe? Que eu acho que não é o propósito, tem milhões de coisas pra fazer. Parece um acampamento glamouroso. É tipo isso, um navio, sabe? Tem coisas pra fazer o dia todo, horários. Então você sempre tá ocupado. Você volta, come e vai fazer alguma coisa, sabe? Então é bem tranquilo, mesmo que você queira pegar a interna é sem janela, ou tem aquelas que é aquela janelinha fechada, e que elas são muito mais baratas do que a com varanda. No que a gente pegou da Costa da Lua de Mel, eu tinha comprado a interna, mas chegou lá, o nosso navio não tinha nenhuma cabine interna, então a gente ficou numa cabine com varanda. Tá, obrigada, Deus, né? Mas a gente tava preparado pra ficar sem janela mesmo, e eu acho que era bem tranquilo, porque a gente mal ficou na cabine. Comida. Comida é a melhor parte do navio, galera. Você tem comida durante todos os dias, durante todos os horários da sua vida. Não vai passar fome de maneira alguma. Porque assim, tipo, você tem o café da manhã até um horário, aí daquele horário até a hora do almoço tem um lanche da manhã, aí da hora do almoço até a hora da tarde tem lanche da tarde, aí da tarde até a hora da noite tem a janta, sabe assim? Então tem tudo, tem milhões de lugares no navio que é incluso no seu pacote. Tem alguns lugares pagos também, mas tem bastante que você tem a opção de escolher que já tá incluso, então você não vai pagar nada por aquilo e que você vai comer o dia todo e comidas maravilhosas. Sim, são comidas industrializadas, que vieram congeladas, que tem que ficar ali durante bastante tempo, então não é gostinho de comida caseira. Mas se você tá acostumado a viajar e comer comida de hotel e tal, você tá acostumado com isso, não é nada demais, a comida é bem gostosa. O jantar é um pouquinho mais fresco, de fresco que eu digo no sentido de frescura mesmo. Porque tem umas coisas mais chiquezinhas, é um menu geralmente assinado por um chefe e tal. Então é um pouquinho diferente, é um pouquinho mais tipo, cheio de... Mas eu adoro, tinha umas coisas super diferentes e tal. O Maurício não come muita coisa, então ele pedia geralmente alguma coisa do menu Kids, que é sempre macarrão, pizza, hambúrguer e tal. Então tem pra todos os gostos, se você é enjoado pra comer ou não, você vai gostar, você vai ter o que comer. A bebida eles vendem alguns pacotes de bebida, ou você pode comprar bebida por bebida mesmo. Eu não acho que compense comprar o pacote, a não ser que você vai beber muita coisa alcoólica, sabe? O que a gente fez no da Costa, a gente pagou por bebida mesmo, que era na hora do jantar, geralmente a gente bebia alguma coisa.
E água é à vontade o tempo todo. E no do Royal Caribbean, a gente tinha um refil, que era refil de refrigerante, que a gente comprou no começo do navio. Pagamos acho que $39 e a gente podia tomar refrigerante durante todo o tempo. Última coisa. Internet. No navio mesmo, a internet é paga. Você pode comprar pacotes de internet também. Então, geralmente é um pouco caro. Esse que eu fui da Costa era 24 euros, acho, 24 horas. Então sai um pouco caro. A gente pegou uns 2 dias só, porque deu aquele desespero que o navio ia ficar navegando 2 dias. Mas não compensa, gente. 7 dias, se desliga um pouco do mundo, vai viver a sua vida, relaxar com as pessoas que estão lá, com a sua companhia, sabe? E aí, quando você descer em algum lugar, você procura uma internet pra postar as fotinhas maravilhosas que vocês tiraram. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado quem vai viajar aí. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre cruzeiro, deixa aqui embaixo. Os 2 que eu fui, o da Royal Caribbean, foi o Allure of Seas. Muito legal, era o maior navio do mundo até eles lançarem o Harmony of Seas, que eu também já estou louca pra ir procurando datas, porque é muito legal. Tem patinação no gelo, os shows são... Gente, é muito legal. Não vou ficar falando aqui porque é muito legal. E o da Costa foi o Costa Deliciosa, que a Costa, ela tem uma coisa... Eles são italianos. Então eles têm uma coisa de proximidade, de calor muito maior do que a Royal Caribbean. A equipe é muito legal, você se diverte muito, você se entrosa com os outros hóspedes, com a equipe te conhece pelo nome, sabe? É muito mais intimista do que a Royal Caribbean. Mas o navio é um pouco menor, eu não sei se eles têm um navio tão grande, assim, tão luxuoso quanto o Royal Caribbean, mas eu também gostei muito. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, dá joinha, compartilha com quem vai viajar, com quem tem vontade. E vão, porque é uma experiência muito legal. Um beijo, tchau!